Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje nós vamos conversar com Aparecido Salles, que é presidente regional do Sindicato dos Servidores do Banco Central, Sinal. Voltamos já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje conversando com o presidente do Sinal, que é o Aparecido Salles. Ele é presidente regional do Sindicato dos Servidores do Banco Central. Tudo bem? Tudo bem. Como está? Tudo bem. Então vamos lá. Primeiro vamos começar assim. Como é que funciona, o que é esse Sindicato dos Servidores do Banco Central? Conhecido por Sinal. Então, o Sinal é uma entidade nacional dos servidores do Banco Central. Ele está com regionais em todas as capitais onde o Banco Central tem representação, são 10 capitais do Brasil, com uma sede nacional em Brasília. E aqui em São Paulo, nós temos a terceira maior representação do Banco Central no Brasil, e então nós temos aqui um sindicato bastante atuante, fortalecido, com uma sede própria, localizada bem próxima do Banco Central, ali na Avenida Paulista. Os problemas, na verdade, salariais, se ligam hoje ao funcionalismo público, né? Você estava dizendo que no início vocês eram seletistas. Eu queria que você contasse para a gente essa história, essa transformação. No governo Collor foi promulgada a Lei 8.112, que criou o regime jurídico único do servidor público federal. Naquela época, os funcionários do Banco Central, eles eram servidores, mas seletistas. Trabalhavam no Banco Central como seletistas. Ainda continuaram como seletistas durante algum tempo e um procurador entrou com um questionamento judicial a respeito disso, e o STF, em 1996, decidiu que os servidores do Banco Central deveriam também ser servidores públicos federais. Desde então, e essa decisão foi retroativa a 1991, desde então nós tivemos essa transformação do servidor público, passando a ser servidor público federal, né, regido pela Lei 8.112, que é do regime jurídico único do Serviço Público Federal. Foi uma forma de vocês, então, passarem de seletistas. Seletistas, vocês estavam mais presos ao Banco Central, né? Sim, porque o Banco Central, assim, fazendo um paralelo, como o Banco do Brasil, tem uma certa autonomia administrativa e orçamentária. Hoje não, hoje o Banco Central, ele responde ao governo federal e precisa obedecer o orçamento público federal anualmente. Como seletistas ligados ao Banco Central, a discussão da questão salarial, todos os salários de todos os cargos dos servidores, dos que trabalhavam no Banco Central, era o próprio Banco Central que resolvia. Agora, então, passou a ser a União. Sim, com certeza. Quando nós passamos a ser servidores públicos através do EJU, o que nós tivemos foi que as nossas negociações passaram a ser feitas com o Ministério do Planejamento, onde nós estamos agora num processo inicial de negociação, né, de retomada, vamos dizer assim, de negociação, porque anteriormente era de fato com a própria direção do Banco Central que nós discutimos as questões salariais e também as questões afetas à estrutura de cargos, salários, a questão também administrativa do Banco Central e a todas as questões que afetavam o servidor público. E essa mudança melhorou ou piorou para os trabalhadores do Banco Central? Eu entendo que hoje nós estamos sujeitos a uma lei que acaba igualando todo o servidor público e dessa forma nós acabamos acompanhando toda a estrutura do Serviço Público Federal. Não é que nós temos uma negociação diferenciada. A gente procura sempre trabalhar juntos, que é o que nós estamos fazendo agora nessa campanha que nós estamos retomando nesse ano de 2012.
Agora, uma das coisas que se está discutiu na Câmara, agora está no Senado, é a questão da Previdência Complementar. Quem entrar no Banco Central a partir de agora, ele passa a ter um sistema diferente daqueles que já estavam nessa mudança de seletistas para regime jurídico único. Sim, porque o servidor público federal que entrou no serviço público até dezembro de 2003, ele tem, desde cumprido uma série de exigências, ele tem direito à integralidade na aposentadoria. E a partir de janeiro de 2003, todos aqueles que de 2004, né, janeiro de 2004, todos aqueles que tomaram posse e que virão tomar posse, já estão sujeitos à nova legislação, né, a alteração que houve. Só que não houve regulamentação, que foi proposta agora em 2007 pelo governo Lula, mas que ficou na Câmara sem uma tramitação conclusiva, até que no final do ano passado o governo Dilma conseguiu aprovar na Câmara o projeto 1992, que criou o FUNPRESP e que agora está sob análise do Senado Federal, onde é o PLC número 2, que já inclusive já está quase em fase para votação no Senado Federal. Com essa mudança dos que entrarem agora, durante muito tempo nós vamos ter dois tipos de servidores do Banco Central. Um com direito à aposentadoria integral, paga sobre o total e tempo integral, e o outro também paga sobre o total, mas precisa fazer uma complementar porque ele fica no teto do INSS, é isso? Pois bem, como é que o FUNPRESP vai funcionar segundo o projeto que está sendo votado, está tramitando no Senado e deve ser votado brevemente? Até o teto da Previdência, em torno de R$ 3.900, o servidor público vai contribuir com 11% e, teoricamente, o governo contribuirá também com 22%. Acima desse teto, o servidor público pode optar pelo FUNPRESP, onde ele contribuiria com 8,5% e o governo federal contribuiria com outros 8,5% para fazer a aposentadoria complementar, ou seja, complementar a aposentadoria até o valor do seu salário. Só que o que nós entendemos, e aí tem uma grande discussão que já vem de longa data e infelizmente nós estamos sendo vencidos, atropelados pelo governo, no sentido de que apenas 8,5% não é suficiente para que o servidor tenha aposentadoria digna após a sua vida útil. Esse aspecto é importante e o governo fica olvidando esse fato, de que com 8,5% mais 8,5%, 17%, é aproximadamente metade do que nós temos no regime de hoje, que é exatamente a questão que você comentou. Quer dizer, quem tem a integralidade contribui com 11% sobre os proventos integrais. O governo federal deveria contribuir com 22%, mas ele não o faz. Portanto, quando ele apresenta para a sociedade que existe um déficit da Previdência Pública, ele está, na verdade, olvidando o detalhe de que ele não colocou a participação dele de 22%. Então, como que o FUNPRESP pode ser viável com 17% de contribuição, quando hoje ele alega que com 33% é deficitário? Tem uma inverdade aqui, e infelizmente o governo está vencendo essa batalha porque a grande mídia está sendo conduzida pelo governo e vendendo essa imagem para toda a sociedade a todo instante. Há 2 semanas, toda a imprensa esteve veiculando matérias contrárias à Previdência, passando a imagem de que o servidor público federal está exaurindo a sociedade quando vai para a aposentadoria com a integralidade, quando na verdade isso não acontece, porque ele contribui sim 11% sobre integral, mas o governo deveria contribuir com 22%, ou seja, 33% é efetivamente suficiente para fazer um fundo capaz de assegurar a integralidade para o servidor público na sua aposentadoria. Falta o governo fazer a parte dele. Uma dúvida que eu queria tirar com você para os telespectadores o que entrar agora, quem prestar concurso, entrar agora no Banco Central, esse servidor, ele obrigatoriamente não tem que fazer a Previdência Complementar. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Ele se limita ao teto do INSS, que hoje é 3.900 e poucos reais. 900 e poucos reais. Portanto, ele já paga sobre isso quanto? 11%. 11%. Isso. Ele fazendo a complementar, ele paga 11 mais 8,5%. Sobre o Ou seja, ele vai para quase 20%, né? 19,5% para ter uma complementar. É que ele vai pagar 11% até os 3.900
e acima do que for 3.900 é que ele vai contribuir 8,5, não é? Então, por isso que a gente alega que essa constatação é facilmente esclarecida com cálculos matemáticos atuariais, mostrando que é impossível, é impossível com 17% eu vou criar um fundo suficiente para dar integralidade. Tanto é que o servidor público, nós estamos indicando a possibilidade de ele fazer um terceiro fundo, para que assim ele possa efetivamente buscar a aposentadoria dele integral. Garantir a integralidade. Exatamente. Né? Aqui não tem uma questão que... Porque a gente já andou aqui no estado de São Paulo, em especial, percebendo uma coisa. O governo, o executivo tentou uma série de... Tentou inicialmente uma reforma grande para o funcionalismo público, seja administrativa, seja previdenciária. Como isso era muito difícil, ele começou a fazer umas pequenas reformas que acabam, no fundo, ser até mais prejudicial do que aquela grande reforma que ele pensava em fazer. Essa forma de fazer a Previdência complementar não é uma forma de, no futuro, caminhar para uma privatização da Previdência? Possivelmente é o que vai acontecer. Porque nesse momento, o FUNPRESP, não é, para cada um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, terá uma gestão própria. Mas a gestão dos recursos não está definida como vai ser feita. E a preocupação de todas as entidades dos servidores públicos, tanto dos três poderes, é no sentido de que esses recursos podem ir para o sistema financeiro. E o sistema financeiro nacional é que vai ser o grande beneficiário, porque o volume de recursos que o governo precisará aportar é um volume relativamente elevado. Ao longo do tempo isso vai aumentando cada vez mais. Existe uma previsão de que o FUNPRESP se tornará o maior fundo de previdência da América Latina. E vai ser o recurso que vai estar na mão do sistema financeiro nacional, com certeza, numa privatização da Previdência. Agora, na luta, os servidores conseguiram empurrar um pouco essa votação do FUNPRESP, mas não tem saída, vai ser votado mesmo. Tem alguma modificação importante que vocês estão trabalhando? Nós apresentamos 10 emendas agora no Senado, buscando resolver alguns problemas. Um dos problemas é exatamente a questão da privatização, obrigando que o fundo tenha gestão própria. Né? Uma outra questão é que para os servidores do Banco Central, nós temos a Centros, o fundo de previdência dos antigos seletistas que ainda hoje recebem as suas aposentadorias pelo fundo de previdência da Centros, assim como também inúmeros outros pensionistas. Mas, infelizmente, o governo tem barrado todas as nossas iniciativas. É efetivamente um rolo compressor. O que o governo tem feito, o governo Dilma tem tratado essa questão a toque de caixa, e ele quer que as coisas aconteçam como ela deseja, e pela postura da própria presidente dá para perceber que ela vai conduzir isso da maneira como ela está desejando, atropelando todas as entidades, todos os servidores, rasgando o contrato sem nenhuma dificuldade. E no Senado também tem uma base forte para votar junto com o governo? Ah, sim, no Senado é onde o governo tem maior tranquilidade para votar. Esse é o ponto. Agora, nós temos uma outra PEC que também já foi votado, aliás, foi unânime na Câmara, né? E que agora está no Senado, se eu não me engano, como PEC 5, né? PEC 5 no Senado Federal, que é a questão da PEC 270 na Câmara, que virou PEC 5 no Senado Federal. Porque mesmo o servidor que paga a integralidade, se ele é aposentado por invalidez, ele não recebe integral hoje. Não. Essa PEC 270 é uma luta para que ele tenha esse direito de receber. Como é que está essa luta da PEC 270 agora, 5, aliás, no Senado Federal? Exato. É um trabalho de longa data que foi iniciado pelo Sindifisco aqui em São Paulo e o Sinal, já há aproximadamente quase 2 anos, que foi criada a Frente Paulista, né, pela aprovação da PEC 270 e 555. A PEC 270 visa trazer de volta um direito que foi tirado do servidor público de maneira terrível, porque a caixinha de maldades, né, do governo Lula em 2003 foi terrível em relação à Previdência. E o que a gente percebeu? Né? Quer dizer, a pessoa que aposenta por invalidez, ela está hoje jogada na sarjeta.
Porque a gente tem casos de pessoas que ficou com 30% dos rendimentos. No momento que a pessoa mais precisa, que é porque perdeu a vitalidade, perdeu a saúde, obrigatoriamente tem que aposentar. Não tem é uma mais opção. Não é opção. A pessoa não tem condições, ela vai para a aposentadoria e leva apenas a média, ou seja, um valor ridículo. E nós temos casos de pessoas que ganhavam em torno de R$4.000, está ganhando R$900, R$1.200. Então, isso não pode acontecer, né? E a deputada Andréa Zito, do PSDB do Rio de Janeiro, né, com quem a gente fez um trabalho bastante grande também, ela apresentou essa PEC lá em 2008, foi uma luta para que essa PEC pudesse tramitar, e no final do ano passado, graças a todo um trabalho que envolveu todas as entidades sindicais, nós usamos muito a mídia social, né, tipo Facebook, o Twitter, ou seja, buscando sensibilizar os parlamentares para a justiça que estava se fazendo com a aprovação da PEC. Tanto é que ela teve essa votação flagrosa, tá, nos 2 turnos da Câmara, e ela já foi inclusive aprovada na Comissão de Justiça do Senado, para ir ao plenário. E no Senado é mais rápido, porque no Senado haverá a possibilidade da votação em primeiro e segundo turno acontecer num único dia. Né? Salles, o nosso programa está sendo gravado e vai ao ar no próximo domingo. Você acha que quando formos ao ar, domingo agora, essa PEC 270 já tenha sido votada no Senado? Nossa grande esperança é que ela seja votada essa semana. Mas, com certeza, março eu acho que ela não passa. Mas o nosso sonho é que, quando esse programa estiver indo ao ar, ela já terá sido aprovada no Senado. Que maravilha. Terá sido feita justiça. Porque nós temos batido bastante na 270 aqui, porque a Previdência é, na verdade, um seguro do trabalhador. Como é que o trabalhador, por ser obrigado, por estar inválido de alguma forma, a se aposentar, não tem o seguro de receber a integralidade? É uma situação canhestra, porque, nesse caso, a Previdência é exatamente como você disse. É um seguro. Eu me tornei inválido, não tenho mais capacidade laboral. Eu preciso estar assegurado da minha condição de sobrevivência. E a Previdência, nesse sentido, passa então a ter essa característica muito mais de seguro do que da aposentadoria, quando você chega efetivamente ao final da vida laboral em perfeitas condições. Uma outra questão que eu gostaria que você abordasse é a questão da PEC 555, que está na Câmara ainda, né? Sim. Tem que ser votado na Câmara, depois vai ao Senado, que é a tentativa de eliminar a cobrança da aposentadoria para aqueles que já estão aposentados, que é outra injustiça. Aliás, você conhece o Fux, esteve aqui, até deu um exemplo interessante. É como se você comprasse uma casa em prestações, quando acabasse de pagar a prestação, você dissesse, olha, agora, enquanto você viver na casa, você tem mais um aluguelzinho um pouco menor aí para pagar o tempo inteiro. O que você tem a dizer sobre isso? A PEC 555, ela vai ter uma característica muito importante de resgatar, né, esse direito. E efetivamente é uma bitributação. Não há lógica legal para isso. Tanto que, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão, ele próprio, o Supremo Tribunal Federal, disse que ele estava decidindo em função do, entre aspas, déficit da Previdência. E isso não é verdadeiro, como a gente já pôde conversar sobre isso. Agora, o importante, não é que comentar com o telespectador, é que o relatório que está aprovado na Câmara, e até vou ler aqui os 4 pontos, não é, diz o seguinte, que é para a extinção imediata da cobrança dos aposentados por invalidez. Esse é o primeiro ponto, importante também, porque mesmo aposentado por invalidez, ele também continuaria contribuindo, mesmo ganhando menos. Mesmo ganhando menos, né? Extinguir a aposentadoria dos pensionistas e aposentados, né? Essa contribuição para quem tem mais de 65 anos, né? E para aqueles que ainda não atingiram os 65 anos, ter uma redução anual de 20% a partir dos 61 anos, de forma que aos 65 a contribuição seja extinta. Então, nesse sentido, quer dizer, o que é que a PEC 555 está fazendo? Está resgatando, né, um direito e trazendo para a legalidade, porque da maneira como está, embora a legislação tenha permitido, o STF, né, tenha aprovado isso, né, é uma questão, sabe, ilegítima de você defender. Não tem como defender, é como você colocou o exemplo da casa. Você paga a casa, quando liquida,
vem alguém de não sei quanto está pagando aluguel. Não existe em lugar nenhum esse tipo de negócio. É outra grande injustiça para o aposentado. Nós temos acho que um minuto aí, um pouco mais de um minuto para encerrar o programa. Eu queria deixar você à vontade aí para falar o que você quiser, mas fazendo também uma questãozinha rápida aqui, que é aquela questão de uma tentativa da União de congelamento de salários por 10 anos. Né? Que loucura é essa? O projeto 549 é uma outra questão que está na pauta. A caixinha de maldade do governo em relação ao servidor público, ela é inesgotável. O 549 é um projeto que congela, tá, os salários. Ponto. Por 10 anos, como você disse. Nós estamos lutando contra isso. Mas nós queríamos agradecer muito o seu convite, né, para a gente estar aqui. Estamos à disposição. Acho que o telespectador que desejar ter contato com o Sinal, fique à vontade. O nosso site é o www.sinal.org.br. Isso está aí embaixo na televisão. Nós estamos abertos aí para poder responder qualquer questão a respeito, seja da Previdência, que a gente comentou aqui hoje, seja alguma questão a respeito do Banco Central. Estamos abertos para estar lá e atender aquelas pessoas que nos procurarem. Então, muito obrigado a todos vocês e obrigado ao telespectador que nos ouviu até agora. Nós aqui agradecemos. Conversamos aqui, foi um bom bate-papo com Aparecido Salles, que é presidente da Regional do Sindicato dos Servidores do Banco Central, Sinal. Fiquem agora com o nosso noticiário. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Miceli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Acontece na próxima quinta, dia 22 de março, o Seminário Previdência Social Pública. O evento será na Câmara Municipal de São Paulo, a partir das 9 horas. O seminário é uma iniciativa da Frente São Paulo em defesa da Previdência Social Pública, que congrega diversas entidades representativas de servidores da União, estados e municípios, todos vinculados ao Estado de São Paulo. O evento faz parte de uma agenda que a Frente Nacional tem cumprido em defesa da PEC 555, que isenta o aposentado do serviço público de contribuir para a Previdência, e a PEC 270, já aprovada na Câmara dos Deputados e que garante a paridade de vencimentos de aposentados por invalidez com os servidores públicos da ativa. A FESPESP realizou, na última segunda-feira, dia 12 de março, a Assembleia Geral Ordinária da Federação. Dentre os diversos itens de pauta, destaque para a participação da FESPESP na reunião da Frente Nacional São Paulo em defesa das PECs 270 e 555. Sobre as ações da sexta parte, a reforma sindical proposta pela PEC 369/2005, IANSP e ainda a revisão remuneratória do funcionalismo, cuja data base venceu em 1º de março. O Programa de Residência Médica e Neurocirurgia do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual foi eleito o melhor do país, segundo a avaliação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. O Hospital do Servidor Público Estadual concorreu com outros 50 cursos da área pública e privada. A avaliação leva em conta a nota média obtida pelos residentes na prova aplicada anualmente pela SBN e a vista que a entidade realiza a cada 2 anos aos programas de residência. A nota de prova do IANSP teve média de 7,6%. E a visita superou a expectativa dos avaliadores, detalhou José Marcos Rota, diretor do Serviço de Neurocirurgia do Hospital do Servidor Público Estadual. 3 fatores essenciais explicam o sucesso do programa do IANSP, segundo o diretor Rota. Oferta de residência em todas as especialidades, o que possibilita maior troca de informações e de conhecimentos entre os alunos. Equipe médica altamente qualificada, contando inclusive com conferencistas internacionais. Intensa atividade didática e modernos equipamentos para cirurgias de grande porte. Cidadania e Serviço Público, há 13 anos no ar de forma ininterrupta, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor.
Para entrar em contato com o programa, você pode ligar para 11 3104 3836 ou mandar e-mails para fespesp@fespesp.org ou visitar o nosso site no endereço www.fespesp.org. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet. Clique no link Fespesp na TV em nosso site e assista o programa em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que discute com você, cidadão que paga os impostos, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.